Fala aí, galera, eu sou o pastor Leandro Silva, esse aqui é o nosso Aviva Cash. O intuito desse podcast é falar um pouquinho sobre avivamento, falar um pouquinho sobre a história da igreja, falar um pouquinho sobre os testemunhos de muitas pessoas que passarão aqui para edificar a sua vida de uma forma poderosa. Eu creio que será um tempo muito especial e muito obrigado por você estar aqui. E tem chegado muitas e muitas perguntas para mim sobre avivamento, tem chegado muitas perguntas para mim sobre qual é o segredo. Chega para mim a pergunta: qual é o segredo de uma igreja avivada? Qual é o segredo de ser avivado? Qual é o segredo do avivamento? Bom, primeiro eu entendo que avivamento não é um movimento. Avivamento é algo que nasce dentro, é de dentro para fora. Pode acontecer que o avivamento traga o movimento? Claro, sem dúvida, mas o interessante é que o movimento não traz o avivamento, porque é algo no interior, é algo íntimo que você recebe da parte do Senhor, é algo que vem, que você... Eu lembro que o texto diz que a árvore plantada junto ao ribeiro, ela dá os seus frutos na estação imprópria. Isso quer dizer o seguinte, que o avivamento nada mais é do que o Espírito Santo jorrando em você. Nada mais é do que você vivendo uma vida frutífera, mesmo estando na estação imprópria. Ou seja, você vai... Acabamos de sair agora, na verdade, de uma crise, de uma pandemia, e nós vivemos literalmente um ambiente de avivamento. Você vê várias igrejas se atualizando, várias igrejas nos seus cultos online que permaneceram, que na verdade se atualizamos, e você vê o que isso tem causado, as mídias sociais, as redes sociais, essa ferramenta aqui que é o podcast, tem tocado vidas de uma forma poderosa, testemunhos, inclusive aqui teremos bastante testemunhos poderosos do que Deus tem feito através da sua palavra. E aí me perguntam uma das coisas que pastor, como que sua vida mudou? Como que foi essa transformação? E claro que é com etapa. Se a gente for falar aqui o meu testemunho e tudo, a gente vai ter aqui pelo menos aí 5 episódios. E na verdade eu vou resumir aqui bem rapidinho para vocês e dizer que literalmente eu fui avivado sem saber que era avivado quando o Espírito Santo, quando eu aceitei Jesus, né? Eu já, naquele dia eu fui avivado sem saber que eu já tinha sido avivado, porque eu tenho 25 anos de evangelho, eu aceitei Jesus e Jesus entrou de uma forma tão linda que naquele dia nunca mais eu voltei a prática nenhuma. Literalmente, quando um dia Jesus entrou, e eu entendo que esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento, quando vem, há uma mudança de vida, uma mudança de atitude, há uma mudança de comportamento, é de dentro para fora. É isso que é a função do Espírito Santo. Muitas pessoas me perguntam e falam: como que você é tão apaixonado pelo Espírito Santo? Cara, o Espírito Santo é nosso amigo, ele habita em nós, tanto que a Bíblia diz que quando Jesus ele vai, ele diz o seguinte: eu vou e vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo que habita em nós, que isso é tudo um processo depois da nossa conversão. No dia que nós se convertemos, automaticamente Jesus ele habita em nós, ele faz parte da nossa vida, e claro que aí o Espírito Santo também faz parte da nossa vida. E aí vem o avivamento. Eu lembro que eu tinha uma vida desregrada, literalmente destruída, muito novo, por não ter uma família estruturada. Isso aqui é muito forte. Eu nunca tive um pai, eu fui criado com tios, com vó, e literalmente eu era órfão.
E essa orfandade, na verdade, me deixou eu vulnerável às coisas que o mundo proporcionava. E devido essa orfandade, você acaba ficando vulnerável e você acaba querendo experimentar as coisas que o mundo te oferece. Infelizmente, isso você vê muita gente perdida, que a pessoa até depois de uma certa idade, ela não consegue se achar, ela continua sendo órfã. E eu louvo a Deus que eu consegui vencer isso tudo em Cristo. Eu literalmente, como eu falei aqui na minha fala inicial, eu disse que quando eu aceitei Jesus, eu fui avivado, porque toda essa ausência que eu tive de paternidade, toda essa ausência que eu tive de pai, de mãe, de família, eu encontrei na igreja. Toda essa ausência que eu tive, eu encontrei na casa do Pai. Eu tinha um pensamento de que minha vida era o seguinte: a vida ia me levar e eu não tinha destino, não tinha uma linha de vida traçada, eu não tinha uma, uma, um foco. Tipo, para onde eu vou? Eu vou tocando a vida. Quando você não tem uma paternidade, quando você não tem uma estrutura num casamento, quando você não tem uma estrutura num ambiente familiar, de igreja, não estou falando de religiosidade, estou falando de igreja, você é vulnerável, você acaba sendo uma pessoa que deixa se levar pelas consequências da vida. Aí vem a minha infância, que não tive nenhuma paternidade, aí depois vem a adolescência, a juventude, que se encontra com algumas facilidades que o mundo da bebida, bem da verdade, eu sempre fui um cara bem afeiçoado, meu Deus. Equipe, não ri não, hein? Cara bonito. Ô, gente. E aí isso vai acontecendo que você vai achando que se encontrou. Você vai achando que vai se encontrando. E aí o cara carente de família, carente de paternidade, carente de uma estrutura familiar, posso até dizer de uma igreja, né, de Jesus, carente de Jesus, e aí você fica vulnerável. Aí o que veio? Aí veio a bebida, abraça. Isso o mundo faz. Aí o cara tenta se achar. Aí vem as amizades, jovem, aí vem a vida sem freio, podemos dizer assim. E hoje diz ficar, né? Na minha época já era diferente, era namorar, era pegar, era já. Hoje não, o nome é ficante, né? Até mais bonitinho do que naquela época, pegou mesmo, né? E aí você vai tendo essa vida e não vai isso indo. Aí eu servi o quartel, depois do quartel sempre tive uma vida muito corrida de trabalho, porque eu não tinha estrutura familiar, então eu tinha que trabalhar para me sustentar. E isso você vai um vazio dentro de você e você vai tentando preencher com várias coisas, né? Com bebida, com droga, com noitada, e isso vai indo. Chegou um dia que o cara, isso aqui foi um dia muito especial, foi o dia que eu conheci minha namorada, que hoje é minha esposa. Inclusive ela vai estar aqui com a gente, pastora Deison, a gente vai estar fazendo um podcast especial do Dia dos Namorados. Não está aqui, vai ser muito legal. E aí esse dia, cara, Jesus entra. E quando Jesus entra, na verdade, antes de Jesus nós casamos. E aí a gente casa. E mesmo com essa carência que eu tinha de família e de paternidade, ela não conseguiu suprir. Porque ela, apesar de ter uma estrutura familiar um pouco mais do que a minha, mas a estrutura familiar dela também era carente, porque ela era filha de mãe solteira, o pai ausente. Então nós tínhamos agora 2 jovens com carência de paternidade, 2 jovens com carência de família. E aí o que acontece? Acontece que ela entende isso e vê que se Jesus não entra na nossa vida, o casamento vai acabar.
ela opta. Aí ela pensou o seguinte, cara, se eu continuo com esse cara, isso é muito forte, se eu continuo com esse cara, ou eu vou me separar, ou eu vou buscar uma solução para que eu possa restaurar meu casamento, mesmo que ele ainda não tinha. Isso aqui é muito forte. O casamento não estava acabando. Éramos novos de casado. Porém, ela percebeu que se ela não buscasse um recurso, nosso casamento não duraria. Isso aqui é muito forte. Aí ela vai para a igreja e na igreja ela sustenta, ela encontra a paternidade da igreja de quê? De uma família. Mesmo com todas as críticas que nós ouvimos de igreja, mesmo com todas as carências que ainda existem na igreja, a igreja ainda é um lugar família. A igreja é um lugar que resgata a família, porque com todas as dificuldades que a gente tem, um aglomerado de gente, por exemplo, a Central do Avivamento hoje é uma igreja que nós temos, hoje são 8 unidades. Nós temos no Sul, no Paraná, né? E temos no nosso estado do Rio de Janeiro, que é em São Gonçalo, 5 unidades. Somos hoje aí quase 8 mil membros no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos caminhando para 4, 5 mil membros. E no estado do Paraná, nós estamos caminhando para uns 2 mil membros lá. Ou seja, é uma igreja que está em crescimento ainda. Mas é um lugar família, é um lugar onde você literalmente encontra a base que a Bíblia nos ensina sobre família, sobre respeito, sobre honra. E aí, principalmente, nós temos o que nós carregamos muito, que é o Espírito Santo, que é o que ele faz, literalmente, o trabalho de te ensinar a mudar. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas, isso é muito forte, sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, sobre mansidão, longanimidade, paz, temperança, amor. Isso é muito forte. E ela vai na minha frente com 2 anos de evangélico, lutando, porque eu ainda perdidão, muito carente. Sempre fui um cara que honrei a minha casa em prover. Graças a Deus a provisão não teve nenhum tipo de falta, escassez de provisão, mas faltava a paternidade, tanto dela, e aí nossa filha Rebeca, que hoje tem 25, 26 anos, já era bebê, recém-nascido, faltava a minha paternidade, porque Jesus não tinha entrado ainda, e ela agora estava vivendo a mesma coisa que literalmente a família dela, que ela viveu. Praticamente eu casado, mas ela era uma mãe solteira, porque eu não parava em casa. Então, a gente ia replicar, isso é muito louco. Nós íamos replicar o que nós vivemos. Literalmente, se eu continuo fora, mesmo conseguindo conquistar uma família, o que eu ia fazer? Ela não ia suportar eu viver daquele jeito. E o que ia acontecer? Ia se romper e a gente ia ter a família que nós tínhamos. E ela ia ser mãe solteira e eu ia viver eu ia viver minha vida desregrada. Só que com isso ela vai para a igreja e ela busca em Deus. Por isso que a igreja, gente, um negócio muito forte, porque o mundo não entende, só quem vive, só quem experimenta um verdadeiro avivamento, só quem experimenta uma experiência com o Espírito Santo vai entender o que eu estou falando. E se você está me ouvindo ou me vendo, se você ainda não teve, eu oro que você tenha uma experiência real com o Espírito Santo. Eu oro para que você tenha uma experiência real com Deus. Eu oro para que você tenha literalmente um encontro com o Espírito Santo, para você ver que quando o Espírito Santo entra, quando ele faz morada, a sua vida muda. Não tem como uma pessoa que tem um encontro real com o Espírito Santo continuar vivendo a mesma vida. Não tem como. Uma pessoa que tem um encontro com o Espírito Santo, a vida dele muda. Ele é um antes e um depois. E eu vivi isso. Eu tive um encontro com o Espírito Santo, apesar de não ter entendimento de quem era ele, mas ele já agia na minha vida. E um dia eu estava numa consagração, o Espírito Santo vem e pá, trabalha na minha vida. E a partir daí,
paternidade, isso aqui é muito forte. A paternidade, eu vou trazer aqui o pastor Rodrigo Fuzizak, que é o nosso pastor da nossa unidade Paranavaí. Ele lançou um livro, eu não vou entrar nessa área de paternidade, que ele fala muito sobre essa área de paternidade. Eu vou trazer ele aqui para fazer um podcast com a gente, e vocês vão ver. Pensa num cara que domina, e a gente vai ter vários conteúdo muito top para nós transitarmos aqui. Mas a paternidade florava muito, e quando a paternidade ela não é suprida, entra a rebeldia. E eu tive o privilégio de ter uma paternidade suprida com o Espírito Santo. Isso é muito louco. Quando Deus entra na minha vida e que eu me lanço e abro o meu coração, cara, toda essa paternidade foi suprida. E aí, quando essa paternidade é suprida, quando eu começo a entender, e aí Deus vai me dando oportunidade de ter paz na fé, como o meu primeiro pastor foi meu pai na fé. Esse cara supriu muita coisa na minha vida, esse cara me deu muitos conselhos, a gente saiu muito para orar junto, para tomar café. Por isso que é muito importante o discipulado, por isso é muito importante você ter alguém sobre você, por isso que é muito importante você ter uma cobertura espiritual, por isso é muito importante você buscar mentoria, você se encontrar, porque, cara, sempre tem alguém que já chegou em algum lugar, e esse alguém que já chegou em algum lugar, ele vai poder te dar um norte para que você não erre, para que você não erre o que ele errou. Isso é muito forte. Então, a igreja, cara, o Espírito Santo, quando ele entrou na minha vida, ele transformou. E aí, claro, de todo o início, nós éramos casados, e eu recém-convertido, nós tínhamos 22, 23 anos de idade, e nossa filhinha, um mês, e a gente sem experiência nenhuma. E aí onde eu falo que eu literalmente eu vivi um avivamento sem saber que estava sendo avivado, porque as coisas foram se encaixando, cara, as coisas foram dando um rumo na minha vida. Cara, Jesus foi abrindo as portas, Jesus foi movendo na minha vida, e por isso que eu falo um negócio muito, muito forte. Minha esposa, ela se dedicava à obra. Nós congregávamos numa igreja. Por isso que eu falo, cara, aquele que se lança na obra, cara, isso não vai trazer prejuízo para ninguém. As pessoas hoje, no século XXI, estão com muita dificuldade de servir na igreja. E na verdade, eu louvo a Deus que na Central do Avivamento, na igreja que eu pastoreio, cara, a gente tem briga para as pessoas servir. Isso é muito bom, porque essa cultura de servir, isso só traz benefício. Às vezes, eu vou ficar trabalhando na igreja, porque isso aí, eu vejo que eu vivi isso. Minha esposa, ela saía. Minha esposa saía para consagração. Na época tinha consagração. Segunda, terça, quarta. Rebeca, no canguru. Canguru era um negócio que eu botava aqui. E logo depois vem Raquelzinha. Raquelzinha no colo. Aí Rebequinha já andava. Raquelzinha no canguru e Rebequinha andando. Nem carro tinha. Ou seja, minha esposa ia segunda, terça, quarta. Claro que ela tinha disponibilidade, que nessa época Deus já estava abrindo as portas, eu tinha flexibilidade dela poder estar na obra trabalhando, e eu trabalhando no meu trabalho, na empresa que Deus me deu. Por que eu entrei nesse assunto? Porque uma coisa chama a outra. Porque nós viemos de uma família muito pobre, e tanto eu como ela. E logo depois que nós aceitamos Jesus, as coisas começaram a nos dar um norte. Porque até então eu não tinha sentido a vida. A vida era o quê? Era deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sem sentido, sem norte, sem saber para onde ia. Aí com 22 anos, ela com 21, eu com 22, nós nos conhecemos com 18, nós se casamos. Aí se casamos. E agora? Bom, agora eu vou continuar a trabalhar e vida. Para você ter uma ideia, quando eu casei, eu não comprei nada. Eu fui morar na casa da mãe dela, eu ganhei uma cama só de presente. Tiramos a cama da mãe dela, botamos para outro quarto, e eu peguei a cama e botei num quarto que era da mãe dela, e a gente foi morar. Então não tínhamos nada. Para mim estava muito bom. O cara que não tinha família, que morava no chão, ali eu estava num palácio. Só que na verdade esse era o meu plano. O plano de Deus era outro. E aí quando Jesus começa a entrar, você começa a enxergar a vida diferente.
Você começa já a ver o seu futuro. Você começa a enxergar em Cristo que você pode ser melhor. Você começa a enxergar em Cristo que você pode viver algo melhor, algo poderoso. Você pode desfrutar do melhor dessa terra. E aí logo depois, um ano depois, eu falei para ela, eu cheguei um dia, eu falei, amor, ó, vamos alugar nossa casa e vamos morar nós dois sozinhos. Ela olhou para mim, eu fiquei preocupado porque ela era filha única. Na verdade, única de mulher, tinha um irmão, mas o irmão já tinha casado. Falei, como vai ser agora a gente ir embora e deixar a mãe dela? Ela foi muito, muito corajosa e falou, tá bom, meu amor. Como quem diz, nós precisamos ter a nossa vida. E foi uma experiência para ela, ela vai contar aqui, muito poderosa, porque eu ainda não era convertido, mas a gente já estava casado. E logo depois, né, dessa decisão de ir morar, porque ela já estava na igreja, então ela dava o norte de que a gente podia ter uma vida melhor. E uma outra coisa que é muito importante, muito legal, é que as pessoas que você anda, literalmente vai ditar quem você é. E nessa época, eu trabalhava no setor, que era no setor de transporte, eu trabalhava no transporte de carga de peixe, essas coisas assim, transportava. E esse setor, as pessoas que eu me envolvia, eram as pessoas muito para cima, sabe? As pessoas muito com palavras muito positivas, as pessoas que entendiam, mesmo não sendo evangélicas, as pessoas entendiam que tinha algo maior. Porque isso aí, independente, se você estar na igreja ou não, você tem que saber quem você é e para onde você vai. Claro que com Jesus você vai mais longe, com Jesus a sua vida potencializa mais, sem dúvida, mas você precisa entender. E essas pessoas me tiravam da zona de conforto. Essas pessoas me confrontavam. Em que sentido? Eu estava no meio de pessoas que gostava de comer coisa boa. Um exemplo. Gostava de se vestir, uma roupa melhor. Gostava de ter um carro. Aí eu olhava assim e falei, caramba, esse negócio, porque na minha realidade, a minha vida, para mim estava bom, porque ninguém nunca na minha família, nas pessoas que eu andava, nunca me incentivou nada ali, era a nossa vida e beleza. Mas com essas pessoas, elas me confrontavam. Eu falei, cara, tem uma vida, tem um mundo melhor. Por isso que é muito importante, as pessoas que eu ando, elas vão me ajudar a me potencializar a minha vida. E logo depois, além de eu estar nesse trabalho e ver que eu poderia crescer, aí chegou um ápice na minha vida que eu já estava envolvidão, bebendo, envolvidão com droga. Mas uma das coisas que eu queria pontuar isso aqui para a gente poder começar a encerrar, um dia eu estava no quartel, eu servi o quartel, e eu estava com eu tinha 18 anos, logo assim que eu comecei a namorar minha esposa hoje, e eu falei para ela o seguinte, se um dia você descobrisse que eu fosse um cara zoador, ou que eu usasse droga, o que você faria? Ela olhou dentro dos meus olhos e ela disse o seguinte, eu tentaria te ajudar. Como que uma menina de 17, 18 anos, isso é muito forte, gente, aí eu entendo que ali Deus já usou a boca dela. Uma menina, eu tinha 19, ela tinha 18, 17, por aí. Como que uma menina com 17 anos vai falar isso? Era alguém que sabia o que queria da vida, né? E realmente, passando um tempo depois, ela foi a única pessoa que acreditou em mim, sabe? A única pessoa que disse assim, cara, esse cara tem futuro. E depois tudo aconteceu. E aí, como eu falei no início, Jesus entrou, a carência de paternidade foi suprida. Entrou um homem de Deus na minha vida, que a carência de paternidade foi suprida. E o Espírito Santo entrou e eu aceitei Jesus de uma forma tão poderosa. E a vida foi fazendo sentido. Logo depois nós tivemos aquisição da nossa casa própria, fizemos uma casa
top. Logo depois, Deus foi me abençoando em aquisição de algumas coisas. E aí, esse negócio é muito louco, porque logo depois ela começou a se lançar na igreja, na obra. E eu não tinha tempo, porque eu trabalhava muito, então ela ia e ficava na obra, mas eu via ela tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu ia para a igreja domingo, eu sentia falta, eu queria mais também. E aí as coisas começaram a fluir, que eu comecei a ter um pouco de mais tempo. Logo depois o pastor foi e falou para ela, há uma época, quando ela estava indo no monte. Para quem não sabe, o monte é um lugar onde as pessoas sobem para orar. E a gente aqui, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem muito... Não é morro não, gente, é muito monte que tem de oração, né? E ela subindo um monte desse, o pastor, que era o pastor, nosso pastor, quero mandar um abraço para ele aqui, pastor João José de Abreu, pastor da Assembleia dos Santos de Deus, pastor João e pastora Maria Regina. E Maria Regina fica pastora Regina. Na verdade, ele olhou para ela e falou assim, aquele homem que está lá, ele vai ser obreiro da casa do Senhor. Cara, depois que eu me converti, 2, 3 meses depois, a gente estava cantando no Conjunto de Varão, 6 meses depois eu já estava servindo como obreiro. E dali para lá começou a despertar essa chamada, então por isso que eu falo, como eu falei desde o início, que o avivamento na minha vida aconteceu no dia que eu aceitei Jesus. Eu só não sabia o que era avivamento, só não sabia o que realmente o avivamento estava produzindo na minha vida. Mas para mim já teve uma certeza de que algo poderoso e grande já estava fluindo. Tudo isso é muito forte, porque todo início é difícil. Você falar para mim, pô, pastor, então você tinha convicção, Leandro, tinha convicção que para onde você ia, mas todo início é difícil. O início empresarial, o início no casamento. Estou aqui com uma galera aqui, pelo menos aqui, 2 recém-casados, 1 casado mais tempo, 2 namorando e 1 que está orando para namorar. Tá tudo aqui, depois eu vou apresentar ele para vocês. Juninho, pé no chão. Juninho é top. Falei que vou fazer um vídeo com ele aqui para ver se a gente currículo tá liberado, Juninho? Tá liberado o currículo? Depois passa seu telefone aqui que vai brotar. Vai por mim, irmão. Vai por mim que na verdade, uma vez eu estava ministrando, gente, porque as pessoas olham e dizem, mas é fácil. Uma vez eu estava ministrando e nesse dia surgiu literalmente uma dúvida se era isso que eu queria para minha vida. Eu estava pregando e um dia eu pregando, tinha 5 pessoas. Das 5, uma levantou e ficou olhando para o lado de fora, que nós estávamos num lugar aberto, como se fosse um terraço. As 4 fingiram que estavam olhando e ouvindo. A 5ª literalmente levantou e ficou olhando para o lado de fora. Tipo assim, pô, mano, não dá para te ouvir, não. Então, assim, claro que todo início é difícil, todo início até hoje claro que você se questiona. Eu, por exemplo, me questiono muito, porque eu quero acertar. Agora, se você me perguntar, pastor, o senhor já teve dúvida do seu chamado, dúvida do que Jesus tem para a sua vida? Dúvida? Nunca tive. Tudo que eu entro, eu tenho convicção de que se eu entrei, Jesus está comigo e o negócio vai dar certo. Você falar assim, se já existiu um desânimo, ou se já existiu alguma vez um pensamento de parar, quem não? Quem não? Todos nós. Mas hoje eu estava falando com a galera aqui, eu estava conversando com a galera, disse o seguinte, cara, é um negócio muito forte que brota dentro de mim, que eu não consigo baixar a cabeça para nenhuma situação. Eu não consigo baixar a cabeça para nenhum tipo de problema.
Eu não consigo baixar a cabeça para nenhum tipo de dificuldade. Mesmo que eu queira, parece que é algo tão forte em mim. E aí por isso que eu quero falar para você. Eu acredito que é um avivamento. Eu acredito que é o Espírito Santo. Mesmo que eu queira, eu não consigo baixar a cabeça. Tem dia que porque eu fico pensando assim, cara, pô, isso é muito desafio, é muito grande. Mas é algo tão forte que, que vem, que quando eu vejo eu já tô fazendo, quando eu vejo eu já venci, quando eu vejo eu já pulei de fase. Então, assim, é o que eu entendo de avivamento. E para a gente encerrar, se você me perguntar hoje, como eu faço para viver uma vida avivada? Como eu faço? Porque eu aqui resumi muita coisa. Como eu faço para poder experimentar esse avivamento? Eu posso te dar um conselho de vários que tem. Você precisa desejar. Sem perceber, eu desejava muito uma paternidade, eu desejava muito ter uma vida diferente que meus parentes tinham. Eu vim de uma família que, quando se reunia, acredito que muita gente vai se identificar com isso, o pau quebrava. Ninguém. E não era por causa de bebida, não, era porque se odiava mesmo. Irmão com irmão, e ninguém se entendia. Literalmente eu via que era espiritual. Então, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, não, isso para minha vida eu não quero. Então, eu desejava viver uma vida diferente. Eu desejava viver uma vida de transformação. Então, quando há um desejo, o Espírito Santo só vai saciar aquilo que você deseja. Então, eu desejei viver uma vida avivada. Eu desejei viver uma vida como desejo até hoje. E aí a gente pode falar um pouquinho de avivamento e a gente entrela um pouquinho de avivamento com o Espírito Santo, um pouquinho não, muito. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio um vento veemente e encheu a casa e o ambiente que eles estavam. Agora, a pergunta que não quer calar, se eles não desejassem, ali você vai falar, mas ali o texto ali diz que eles não tinham opção. Claro que tinha. Eles ficaram ali porque eles desejavam aquilo ali. Até porque os discípulos que estavam ali experimentaram andar com Jesus. Só que agora a era de Jesus já tinha acabado. Jesus subiu aos céus. Agora a era uma próxima era. E aí eu posso conjecturar e eu posso aqui afirmar que agora era a era do Espírito Santo. Era a era da igreja viver uma nova experiência, ou seja, uma virada de chave, uma virada de nível. Aí vamos entender, e não me interprete mal, que Jesus andando com os discípulos, Jesus falou para eles, bom, vocês tiveram uma experiência agora de andar comigo do lado, mas eu vou proporcionar uma experiência a vocês agora de vocês experimentarem o Espírito dentro, ou seja, vocês vão agora desfrutar daquilo que eu vou fazer vocês viverem de dentro para fora. E aí, isso é muito forte, que eles esperaram dentro daquele cenáculo. E esperando eles dentro do cenáculo, a Bíblia diz que eles receberam. Então eu acredito que a primeira chave para viver um verdadeiro avivamento genuíno é desejar viver uma transformação de dentro para fora. Que não tem como viver um avivamento sem viver uma transformação de dentro para fora. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de uma aflição muito grande no emocional. Nós estamos vivendo um tempo de uma aflição muito grande na mente. E aonde que só o Espírito Santo pode. Deus vai usar os profissionais, os psiquiatras, vai usar os psicólogos. Na verdade, os psicólogos estão aí para te ajudar, os psiquiatras estão aí para te ajudar, os profissionais da área estão aí para te dar norte, te dar direcionamento, sim. Mas eu acredito que a maior ferramenta que pode ajudar você a ter um norte na sua vida é o Espírito Santo. É literalmente Jesus. Há um livro que eu li, eu não lembro o autor, e depois eu vou até
passar para vocês. Esse livro é muito forte, eu gosto. Esse aqui é Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Gostaria que você compartilhasse esse link, esse vídeo, para o máximo de pessoas, para os seus amigos. Talvez você conheça alguém que está aí vivendo passando por algum processo e que precisa ter esse encontro com o Espírito Santo, esse encontro com Jesus. E eu poderia fechar aqui e dizer para você, talvez você pode me perguntar, que conselho você daria para alguém que está vivendo o que você viveu? O conselho que eu daria é: abra o teu coração e experimente se lançar por completo naquilo que Jesus tem para a sua vida. Eu costumo dizer que existe muitas pessoas que elas têm os seus segredos. Isso, claro, que todos nós temos na nossa vida, no nosso particular. Mas com Jesus não existe segredo. Com Jesus não existe um cômodo que ele não possa entrar. Eu sempre dou esse exemplo, brinco com a galera que está do meu lado, eu brinco o seguinte: eu falo que minha casa, principalmente, eu gosto muito do meu quarto. Assim, se eu for falar hoje, o ambiente que eu mais gosto da minha casa é o meu quarto. E a gente tem uma loja de roupa de cama, essa loja é muito maneira, e eu compro um perfume que eu boto na roupa de cama, meu quarto fica muito cheiroso. Sabe, meu ambiente que eu gosto, tanto que é o meu quarto de oração, tanto que é o meu quarto onde eu relaxo, onde eu tô ali, onde eu converso com a minha esposa, ou seja, o ambiente que eu mais gosto da minha casa é meu quarto. E que se quando chega vizinho na minha casa, ou visita na minha casa, eu não tenho porquê levar a pessoa no meu quarto. Não porque tem alguma coisa demais lá, mas acho que não tem nada que interessa para ele lá. É o meu quarto, é o meu particular. Geralmente ele fica fechado, não fechado com chave, porque eu gosto que o cheirinho fica bem, então eu mantenho sempre ele fechado. Não é nenhum ritual, mas é porque eu gosto daquele ambiente. E talvez tem pessoas que vivem isso. Não, até aqui, Jesus, você entra, isso aqui é o meu particular, e você tem liberdade para entrar na cozinha, você tem liberdade para entrar na copa, você tem liberdade para entrar na sala, mas no meu quarto você não entra. E não tem como Jesus fazer uma obra completa se ele não tiver liberdade. Eu dei o exemplo da minha casa, mas na minha vida Jesus tem liberdade de transitar em tudo. Porque a minha vida para Jesus é um livro aberto. E para as pessoas também, que eu não tenho nada a esconder. Mas, e talvez hoje, o conselho que eu podia te dar é: entregue a chave da sua vida, de toda a sua vida na mão do Espírito Santo. Entregue a chave da sua vida e diga para Jesus assim: ó, só tem livre acesso para transitar em todas as áreas da minha vida. Seja ela emocional, espiritual, conjugal, familiar, empresarial. Deixa Jesus transitar, que eu tenho convicção de que a sua vida nunca mais será a mesma. Esse é o nosso podcast e espero você nos próximos capítulos. Deus abençoe.